Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 1º de outubro, cuja leitura do dia em João 10 e também Salmo 115 a 118. João 10, texto riquíssimo, assim como os Salmos também. Salmo 118, por exemplo, é bem messiânico. Contudo, o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. Salmo 115, versículo 1, que nos diz assim, na santa e poderosa palavra de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não é incomum a tentação da vanglória rodear o coração do crente, tá? Inclusive quando exalta-se por alguma suposta boa prática que tenha feito. Até da pessoa ter se arrependido de alguma prática pecaminosa, às vezes vem um orgulho, né? Porque se arrependeu. Mas fazemos isso pela benignidade de Deus de nos conceder o arrependimento, tá? A oportunidade do arrependimento. Lembremos que toda a glória pertence a Deus, porque Ele é benigno e porque Sua palavra é verdade. Não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade, da Tua verdade. Eu já compartilhei há um tempo atrás, com base em Apocalipse, se eu não me engano, sempre a Deus toda a glória, falando da glória, no sentido de entregar a Deus a glória, de que Deus manifesta a sua glória de formas variadas, mostrando seus atributos, ok? E falei bastante sobre isso. Mas nessa reflexão aqui é dizer que a glória, ela é de Deus. Toda a glória pertence a Deus, ok? E compreendendo que somente a inspirada, autoritativa, suficiente, infalível e inerrante palavra de Deus é regra de fé e prática, e aí eu vou recorrer aqui ao Sola Scriptura, e que revela essa gloriosa palavra, revela a história da redenção, testificando que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e o homem, é o nosso glorioso Redentor, solos Cristo, somente Cristo, e que a salvação é pela graça, sola gratia, não vindo de obras humanas, mas mediante a fé, o sola fide. Não há outra conclusão que você e eu devemos chegar, a não ser de que toda a glória pertence somente a Deus. Por isso, só lhe deu glória. A Deus toda glória. A criação de todas as coisas e a salvação do homem conduzem à glória de Deus. Deus, ele é glorificado tanto naqueles que recebem a mensagem do Evangelho, como a manifestação de sua graça, quanto naqueles que rejeitam o Evangelho, com a manifestação de sua ira. Ok? Vimos mais detalhadamente isso nessa outra reflexão que eu mencionei. Ao Deus que não divide sua glória, pertence toda a adoração, nos céus e na terra. Apocalipse 5, 11 a 13. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos seres, melhor tradução, né? E dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Imagina aquele coro
celestial, meu Senhor. E eu vi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para sempre, todo sempre. A Bíblia nos diz, diga não à autoexaltação. Mateus 23, 5 a 12. E fazem todas as obras, a fim de serem vistas pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A Bíblia também nos ensina, nos diz: siga o exemplo de Cristo. Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A Bíblia também nos diz: não almeje glória e honra. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E também no versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então não é o obreiro o que está responsável, o que está à frente, o pastor, o obreiro que for, arrogar para si uma glória e uma honra da qual não somos dignos. A Bíblia também nos diz: não se considere superior. Romanos 12, 3 a 10. Lembrando que o contexto de Romanos 12, versículos 1 e 2, representamos os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional, e renovarmos, não nos conformarmos com o mundo, mas renovarmos na nossa mente. É por causa disso aqui. Ele explica por quê, pela graça que me é dada. Diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Para de se achar. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, medida da fé que é medida da caminhada da vida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A Bíblia também nos diz: todos somos importantes no corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Cada um de nós é importante nessa engrenagem, nesse corpo. A Bíblia também nos diz: não glorifique o outro. Atos 10, 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o centurião Cornélio, que era um homem justamente a Deus, fazia muitas orações, dava muitas esmolas, orava de contínuo a Deus, mas que precisava ouvir a pregação do Evangelho, corresponder em fé, em arrependimento de pecados, como assim no capítulo seguinte a palavra de Deus testifica. Então, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebeu, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Pedro recebeu essa adoração? Não. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Não se renda a mim, não. Não glorifique a mim, não. Então, não devemos glorificar o outro. E muitas vezes tem a galera endeusando, mitificando, se eu posso usar essas palavras, o outro, aquele que está à frente, responsável. A Bíblia também diz: glorie-se na cruz de Cristo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 1 Coríntios 1, 27 a 31. Presta atenção. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós somos inclinados a querer entregar glória ao homem, ao outro, a nós, ou colocando-nos como receptores dela. Queremos entregar glória a alguém, ou queremos entregar a nós mesmos, ou nos colocamos à disposição. Se você quiser glorificar a mim, glorifica. Estou aqui para receber a glória. Mas qual é a verdadeira glória do homem? A glória do homem, em primeiro lugar, é conhecer a Deus. Aleluia! Jeremias 9, 23 a 26. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado como incircunciso, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Conhecer ao Senhor. A essência é entender e conhecer a Deus, conduzir a vida em sabedoria, força e riquezas pelo desejo de conhecer a Deus. Não se glorie o sábio na sabedoria, nem o forte na sua força e nem o rico nas suas riquezas. Não, mas conheça a Deus. Assim, com sabedoria, força e riquezas, as demais coisas são transitórias. O julgamento passa por quanto nós temos conhecido o Senhor e permitido que Ele viva através de nós. Porque quando Ele diz, Ele fala, olha, se glorie em me conhecer. Porque, tá vindo o juízo. Então, como é que nós vamos ser julgados ou não? Se temos vida com Deus ou não. E ter vida com Deus e conhecê-lo, essa é a nossa glória. É ter um relacionamento com Deus, é pertencer a Deus, é render-se a Deus, é sermos dele, é Ele ser o nosso Senhor, nosso Deus. Nos relacionarmos com Ele todo dia, e essa é a nossa glória. É Ele ser o nosso Pai. A glória do homem é conhecer a Deus. E conhecer a Deus, presta atenção, é o foco da nova aliança. Jeremias 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apenas de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Falei disso recentemente, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Falando sobre aprovados na escola de Deus, se eu não me engano. Ok? Jesus fez menção a esse texto. A palavra guardada na mente e vivida no coração, conforme aqui o Senhor fala que colocaria no interior, escreveria no coração, sem intermediários, mas algo pessoal, amplo e restrito, pelo sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, por meio da fé, que produz arrependimento de pecados. Só que se a glória do homem é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é o foco da nova aliança, é que o Senhor fala, eis que vem dizem que farei uma aliança nova, e Ele diz como vai ser os tempos dessa aliança. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E conhecer a Cristo glorifica a Deus. Percebeu o ciclo? Efésios 3:14-21. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra
toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, experimentar com todos os santos, qual seja a largura, e comprimento, e altura, e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo. Na pausa, me lembrei aqui de uma canção, né? Cantamos hoje no culto, à noite. Teu amor é mais forte, é mais alto, tão mais profundo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O poder do Espírito Santo, enchendo cada irmão, juntos como um edifício bem fundamentado nesse amor, conhecer o amor de Cristo na coletividade, conhecer por experimentar, não por conhecer intelectualmente. Assim, a glória de Deus é manifestada na igreja. A glória do homem é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é o foco da nova aliança. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Cristo glorifica a Deus. E assim, a glória de Deus é manifestada na igreja. Não precisa buscar vanglória. 2 Pedro 3,18. Antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A glória é de Deus. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.